No vídeo passado a gente falou sobre arrays numéricos e arrays associativos. E aí a gente terminou demonstrando como utilizar o vardump e uma variável, para verificar a estrutura daquela variável. O vardump nos ajuda bastante no processo de desenvolvimento e no processo de aprendizagem, porque a gente consegue entender melhor o que está acontecendo durante a execução do nosso programa. Bom, só para voltar ao que a gente tinha antes, eu vou apagar esse vardump para a gente retomar aquilo que a gente estava fazendo, que era mostrar todos os dados de cada um dos usuários. Então, echo o e-mail, vou mostrar, deixa eu ver, nome, sobrenome, tá, nome, sobrenome, senha, até colocar o nome primeiro, depois sobrenome, e-mail, senha. E aqui a gente vai mudar as chaves, né? Quero acessar aqui a chave nome, depois a chave sobrenome e lá no final a chave senha. Vou colocar aquele HR aqui no final. Vamos ver como é que ficou. Salvei o arquivo, vou acessar aqui a lista de usuários. Beleza, tá do jeito que estava antes. Tá, agora vamos falar melhor sobre o laço de repetição. A gente já fez um vídeo, mas vamos retomar aqui porque agora vai ficar mais claro. Depois a gente usar um pouquinho o laço de repetição, fazer uma explicação mais detalhada, vai ficar um pouco mais claro. Como é que funciona um laço de repetição? Então, relembrando, o fluxo normal de um código é começar ali da primeira linha e ir executando linha por linha. Então, a gente está conversando aqui com o computador, a gente está trocando comandos, pedindo para o computador fazer alguma coisa para a gente. Por exemplo, nessa primeira linha aqui a gente não tem comando nenhum. Então, o computador vai para a próxima, que é a segunda linha, que também não tem nada. Vai para a próxima, a terceira linha, é um comentário, não faz nada. Quarta linha, ele verifica que a gente está querendo criar uma variável chamada lista de usuários e a gente está atribuindo um valor para essa variável, que é criar um novo array. E assim vai. Esse é o fluxo do programa normal, fluxo padrão, executar linha por linha. Acontece que quando chega no for each, a gente chega aqui nessa linha 37, é um laço de repetição. E aqui o funcionamento é um pouquinho diferente. A primeira coisa que o PHP vai fazer, ele vai verificar se tem algum elemento nesse array. Porque se não tiver elemento nenhum, ele pula o for each inteiro. Então o for each começa aqui nessa chave de abertura e termina ali na chave de fechamento. Se essa lista de usuários estiver vazia, não tiver nenhum elemento, o PHP pula direto para fora do array list e continua a execução do programa. Ele sai da linha 37, vai direto ali para a linha 45, 46, 47. Então é a primeira coisa que ele verifica. Caso esse array tenha algum elemento, tenha pelo menos um ou mais elementos, aí sim ele vai entrar aqui no corpo do for each. Tá? No caso aqui do for each. Então, se tiver um elemento, a gente pega esse primeiro elemento, que é o único, guarda nessa variável u, e aí a gente utiliza a variável u para acessar esse primeiro elemento. Vamos ver esse caso aqui da lista de usuários. A gente tem dois elementos dentro desse array. O primeiro elemento é essa variável usuário e o segundo elemento é a variável usuário 2. No caso, na verdade, são os valores que essas variáveis guardam que estão dentro do array. Qual é o valor da variável usuário? É esse array aqui. Que a gente pegou esse array e colocou algumas chaves nesse array. A gente colocou a chave nome, sobrenome, e-mail e senha. Cada uma das chaves também tem um valor. Então, o valor da variável usuário é um array associativo, sendo que cada chave desse array associativo também tem o seu valor. Então, essa é a ideia. A gente pega esse valor do usuário, que é um array, e joga esse array na primeira posição do lista de usuários, que também é um array, só que é um array numérico. Então, a gente está colocando o primeiro elemento, o primeiro valor dentro desse array lista de usuários. O segundo valor que a gente coloca dentro desse array lista de usuários também é um array. Só que esse array também vai ter as chaves nome, sobrenome, e-mail e senha, só que os valores de cada uma dessas chaves modificam em relação ao primeiro. Então o nome é diferente, o sobrenome é diferente, o e-mail e a senha são diferentes também. A gente pega esse valor inteiro, que é esse array, e joga para dentro desse lista de usuários. Então a gente tem dois elementos dentro de lista de usuários. Tá? Vamos dar aquele vardump bem aqui para a gente acompanhar melhor. Então primeiro eu vou dar o echo
com essa tag pré. Opa, peraí. Tag pré. E aqui no meio da pré, eu vou dar um var dump nessa variável lista de usuários. Para a gente ir acompanhando certinho. Vou atualizar essa página. Beleza, olha lá, tem dois elementos. O primeiro elemento é um array. Repare que o primeiro elemento não é a variável usuário. É o valor da variável usuário. Então a variável usuário é simplesmente um espaço da memória. E a gente está guardando um valor dentro desse espaço da memória. A gente tira esse valor lá dentro da variável usuário. Percebe? A gente tira esse array de dentro da variável usuário e joga para dentro do array lista de usuários. Então, é isso que a gente está fazendo. Tá? Não é a variável em si que a gente está colocando dentro do array. É o valor que ela armazena. Tranquilo, que é esse valor aqui. Um array com 4 elementos, 4 posições, e são indexados através de chaves. O segundo elemento também é um array, que tem as mesmas chaves, só que os valores de cada uma das chaves são diferentes. Beleza. Então essa é a estrutura lista de usuários. Quando a gente chega aqui no for each, essa é a primeira coisa que o PHP vai fazer. Ele vai verificar os elementos que tem dentro da variável lista de usuários. Quais são os elementos que tem dentro da variável lista de usuários? Esse primeiro array que a gente acabou de comentar e o segundo array que a gente acabou de comentar também. Então são esses dois elementos. O que o for each vai fazer? Primeiramente, vai pegar o primeiro elemento. Vai elemento por elemento. Ele não pega tudo de uma vez. Então ele pega o primeiro elemento, que é esse daqui, o 0. Qual é este elemento? Qual é o valor deste elemento 0? Um array. Então ele pega todo esse valor, que é o array, e joga dentro da variável u. Né? Vamos dar um var dump aqui na variável u. Então vou até copiar isso daqui e jogar aqui dentro. Deixa eu dar uma alinhada aqui melhor no código. Faltou abrir, né, a tag PHP. Então isso aqui estava errado, peraí. Deixa eu abrir a tag PHP para poder dar esse echo. Senão vai dar problema. Opa. Peraí que eu acabei apertando um monte de botão errado aqui. Fechar agora a tag PHP. Beleza. Tá, então o que a gente está fazendo é, dentro do for each, a gente está fazendo um var dump na variável u. Essa é a primeira coisa que a gente faz, um var dump na variável u, e depois a gente mostra cada um dos elementos, né, cada uma das chaves dessa variável u, o nome, sobrenome, e-mail e senha. Então vamos atualizar essa página. Então agora aqui que a gente apareceu, né, apareceu, olha, o var dump do u para o primeiro u, e a gente separa, está separando cada um dos elementos desse lista de usuários por essa linha horizontal, que é o HR. Então olha lá, na primeira vez que a gente entra no for each, a gente pega o primeiro elemento desse lista de usuários, que é esse primeiro elemento aqui. A gente pega o valor desse primeiro elemento, que é o array. Joga esse array para dentro da variável u e a gente está dando um var dump nesse u. Repare que o que está aqui, ó, que eu estou selecionado aqui em cima, que é o primeiro elemento de lista de usuários, é igualzinho a esse elemento u. Por quê? Porque o valor que o u e a posição 0 do lista de usuários armazenam é o mesmo valor. A gente só tem duas referências para ele, né? Tem duas variáveis que estão guardando o mesmo valor, mas o valor é o mesmo, é esse array aqui, que estava lá dentro da primeira posição do lista de usuários, né, na posição 0, e esse mesmo array, só que agora usando a variável u. São duas variáveis que guardam o mesmo valor. Por que são duas variáveis que guardam o mesmo valor? Por causa do mecanismo do for each. A gente pegou o primeiro elemento que estava dentro de lista de usuários e copiou esse primeiro elemento para a variável u. Tá? Nesse primeiro instante, a gente fez isso. Pegou esse primeiro elemento e jogou lá para a variável u. E aí o que a gente está fazendo com essa variável u? A gente está acessando cada uma das chaves que tem dentro desse array. E aí eu mostro o nome, sobrenome, o e-mail e a senha. Né? Qual é a lógica disso? Eu estou mostrando esses valores de nome, sobrenome, e-mail e senha do primeiro elemento da lista de usuários. Porque a gente está continuando aqui o fluxo do programa do for each. A gente chegou aqui na linha 40 do for each e entramos no corpo do for each. Quando chega aqui no final,
né, o fluxo de execução do programa não é o mesmo. A gente não parte para a próxima linha 53, 54, 55 e vai executando sequencialmente. Essa é a diferença de um laço de repetição. Quando a gente chega no final do corpo do laço de repetição, a gente volta lá para o início dele, que é o for each, e verifica, existe um próximo elemento nesse array list? Eu já percorri todos os elementos dentro desse array list? Ainda não, né? A gente só percorreu o primeiro elemento na posição 0. Então o PHP verifica que tem mais um elemento. Então ele vai fazer a mesma coisa, só que agora com o próximo elemento. Ele seleciona esse próximo elemento. Qual é o valor desse próximo elemento que está na posição 1? É esse outro array aqui, ó, que está guardando lá o Steve Jobs. Então ele pega esse outro array e joga dentro da variável u. Então o u deixa de ser esse array que a gente tinha antes. Tá? Ele não é mais esse array porque o valor foi sobrescrito. A gente está armazenando, né? A gente está sobrescrevendo, está colocando um novo valor na variável u, que é esse outro array que estava na posição 2. Por que a gente pode fazer isso? Porque o primeiro valor, o primeiro elemento que a gente guardou no u, a gente já usou da maneira que a gente queria. Olha aqui, ó. A gente já escreveu na página as informações do primeiro elemento. A gente já colocou que o nome é Igor, que o sobrenome é Santos, o e-mail e a senha. Já fizemos, já utilizamos. Próximo, a gente sobrescreve agora, tá? Então a gente coloca dentro do segundo elemento, o segundo valor, e olha lá, o que a gente faz? A gente fez o vardump e está aqui, ó, é o mesmo elemento, é o mesmo valor. De novo, em duas variáveis diferentes, né? Então, esse valor aqui, que é o array do Steve Jobs, está sendo armazenado, né? Ele está armazenado na lista de usuários, né? Na variável lista de usuários lá na posição 1, mas também agora, neste instante do programa, esse valor também está sendo armazenado na variável u. Então, de novo, são duas variáveis armazenando o mesmo valor, de novo. Tá? Então, esse é o funcionamento do for each. Para que a gente faz isso? Para a gente pegar justamente elemento por elemento, um de cada vez. E a gente vai colocando um de cada vez dentro dessa variável u. Tá? Porque dentro desse array lista de usuários tem vários. E a gente não pode pegar todos de uma vez. A gente tem que colocar um por um aqui na variável u, e aí a gente usa essa variável u da maneira que a gente quiser. Então a gente está dando um vardump, só aqui para fazer o teste, né? Depois a gente vai apagar. E aí depois sim a gente faz a mesma coisa que a gente fez para o primeiro. A gente coloca o nome, sobrenome, e-mail e senha e pega cada um desses valores. Então vamos dar mais uma olhada, né? Por que a gente pode fazer isso daqui com a variável u? Porque essa variável u é este array associativo, e esse array associativo tem a chave nome. Então estou acessando aqui o valor da chave nome e estou dando o echo. Também tem a chave sobrenome, estou acessando a chave sobrenome e dando o echo, e mesma coisa com e-mail e senha. Então essa é a lógica do for each. Bom, o for e o while, né, o funcionamento é bem parecido. O que eu estou querendo dizer? Que o fluxo de execução do programa muda um pouco. Né? A gente tem aquele fluxo de execução normal, que é linha por linha. Quando chega num laço de repetição, eles têm esse fluxo, que ele verifica se isso daqui é true, né? O for, por exemplo, e o while, verifica se o valor é true. Se for true, a gente entra no laço, chegou lá no final, a gente volta para o for. Esse é o funcionamento. Ah, por quê? Porque é assim. Tá? Essa é a resposta, porque é assim. A gente precisa de uma estrutura que se repita. A gente tem ganhos. Os programadores precisam dessas estruturas, que são os laços de repetições, para ficar justamente repetindo um mesmo pedaço de código. Porque senão a gente teria que ficar reescrevendo isso daqui, né, um tantão de vezes. Vamos supor que tem 100 usuários, né, nessa lista de usuários. Eu teria que escrever isso daqui 100 vezes. E aí quando tivesse 101 usuários, eu teria que mudar o código para escrever mais uma vez. Então a programação precisa de laço de repetição. Então não tem muito uma explicação, né? Por que o laço de repetição funciona assim? Porque é assim que funciona. Chega ali no final, volta para o início e a gente verifica se continua ou não. Quando que esse for each para de executar? Quando a gente chega, né, no final desse lista de usuários. A gente pegou o primeiro, pegamos o segundo e aí já não tem mais nada. Não tem um terceiro elemento. Então a gente chega no final desse for each e aí sim, quando a gente finaliza o for each, aí a gente dá continuidade. A gente vai para a linha 53, linha 54, linha 55. E aí finaliza esse script. Então é assim que funciona o for each e é assim que funciona qualquer laço de repetição. Tá? Essa é a ideia que a gente precisa entender muito bem o laço de repetição. Quando chega no final, ele volta para ficar se repetindo o tempo todo. Bom, dito isso, a gente pode avançar para o próximo vídeo. E no próximo vídeo a gente vai construir um sistema de cadastro de usuários.